Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que estamos nesta noite para tecer comentários da nossa terceira lição. O título da nossa lição de hoje, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo da nossa lição de hoje, ele está baseado em Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática, ela nos diz assim: amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Os relacionamentos de hoje, principalmente os relacionamentos de amizades, eles são muito fúteis, né? Muito fáceis de serem rompidos, serem quebrados, porque são interesseiros. Mas a verdade prática nos mostra que há como você ter um relacionamento amistoso sem exigir nada em troca, mas ser realmente um relacionamento forte e duradouro. Podemos dizer que o livro de Ruth trata dos assuntos familiares. Você vai ver muito a família envolvida dentro da trama do livro de Ruth, não é? Um livro que, como nós aprendemos na lição passada, era um livro lido, né? No tempo das festas das colheitas, porque é um livro que fala exatamente de colheita. Mas é um livro que aborda temas familiares, como a luta pelo pão de cada dia, né? Quando Abimeleque sai da sua terra para ir a Moabe, ele foi exatamente para encontrar serviço, trabalho, campo para plantar, não é? As lutas financeiras dessa família, estava faltando pão em Belém, então eles vão para Moabe, peregrinar naqueles campos atrás de pão, alimento, comida, né? Nós vamos ver também, falando do casamento, tanto da família de Elimeleque, quanto dos seus filhos depois, que casaram, né, com Orfa e com Ruth. Também aborda o tema do luto, né? O luto na família. Quando é que a família passa por luto? Quando o marido morre, quando a esposa morre, quando filhos morrem, né? Emoções vividas em família, decisões a serem tomadas e amor verdadeiro superando as adversidades. Então esse livro, ele é muito importante, ele é muito rico para ser abordado, viu? Para você cavar nele, ele é uma fonte praticamente inesgotável. Nesta lição, vamos encontrar um paradoxo. Enquanto que Elimeleque, que significa meu Deus é rei, belemita, efrateu, sai de Belém, que significa casa de pão, e vai para Moabe com sua família em busca de pão. Você já pensou? Ele sai de Belém, que significa casa de pão, e vai para Moabe, uma terra que não tinha nenhuma ligação, né, com o povo hebreu, mas ele sai de Belém e vai para lá em busca de sobrevivência. Ruth, a moabita, deixa sua parentela, seus deuses, e vai para Belém juntamente com a sua sogra. Então, é paradoxo, enquanto Elimeleque sai da terra de Belém, que é casa de pão, e vai em busca de sobrevivência na terra de Moabe, Ruth deixa Moabe juntamente com sua sogra e vai para Belém, porque eles ouviram que Deus tinha visitado o seu povo. Estudaremos sobre Noemi e Ruth, duas mulheres viúvas, pobres, porém unidas por um profundo amor, saem dispostas a enfrentarem a vida e vencerem todas as adversidades, confiando no Deus de Israel.
Elas saíram ali confiando unicamente no Deus de Israel. Elas não tinham nada, não é? Não tinham nada. Diz a Bíblia, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Depois eu vou falar um pouquinho sobre este ouviu, né? Ouviu. Como é bom ouvir boas novas. Pega essa aí, pregador, né? Você, professor. Ela ouviu. E como é bom quando alguém é portador de boas notícias. Nós temos hoje os portadores de más notícias, não é? Mas os que levaram a notícia para Noemi foram portadores de boas notícias. Deus visitou o seu povo. E como é bom quando nós temos boas notícias para contar. O primeiro ponto da nossa lição é a proposta de Noemi. A crise nessa família se instaura quando a morte bate à porta, ceifando a vida de Elimeleque. Elimeleque era o provedor da família, era o pai, né? Era o belemita, era o efrateu, era o dono daquelas terras que tinha ficado lá em Belém e tinha ido para os campos de Moabe, não é? Ele tinha um nome muito bonito, com significado Deus é meu rei, não é? E após 10 anos já de casados, os filhos também, Malom, olha o significado, doença, e Quilion, definhamento, morrem também. Então veja que a crise de luto naquela família foi uma crise muito grande, foi instaurada uma crise muito grande. Ficando 3 mulheres viúvas. Irmão, se hoje não é fácil para uma viúva, principalmente para uma viúva pobre, aqui no Brasil ainda tem a aposentadoria, né, para a viuvez, que recebe um salário mínimo, mas imagina naquele tempo não tinha nada disso. Então, a partir desse momento, a vida de Noemi, que significa agradável, prazenteira ou prazerosa, que já não era muito favorável, se torna amargurada. Por isso ela pede que não a chame pelo seu verdadeiro nome de Noemi, prazenteira, mas que a chame de Mara, que significa amargurada ou amargosa, em Ruth 1:20. Não é? Você vê que o significado dos nomes naquele tempo tinha realmente uma conotação muito forte. Ela pede para não chamá-la mais de Noemi, porque o nome dela não estava fazendo jus, ela não estava com nenhum prazer, ela não estava com nada agradável, o clima estava difícil, mas Deus ia mudar o clima na vida de Noemi. E eu quero dizer para você que eu falo em nome de Jesus. Se você está vivendo este clima tão difícil como viveu Noemi, que preferiu ser chamado de Mara, amargosa, amargurada, mas Deus mudou o quadro dela. Deus, ele quer mudar também o teu quadro. O segundo item diz, tirando força da fraqueza. O dia mau chega para todos, inclusive para os servos de Deus, não é? Tem um texto aqui no livro de Eclesiastes que é importante ser lido, Eclesiastes 7:14, diz assim o texto sagrado: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, tanto tem o dia do gozo, né, como tem o dia da adversidade. Tem o dia do prazer, mas tem o dia da adversidade também. O Salmo 27, verso 5 diz, no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Os que estão firmados na palavra agem com perseverança nesses momentos cruciais da vida. A Bíblia diz que aqueles que edificam sobre a rocha, lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27, aqueles que são edificados sobre a rocha,
quando a tempestade bate forte, ele permanece. Ele permanece, ele não cai. E Efésios capítulo 6:13 diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Porque o dia mau chega para todo mundo. Não adianta bater palma e se alegrar porque alguém está passando por prova, fulano está doente, isso aí, está doente porque tocou em A, tocou em B, na casa de fulano chegou o luto, na casa de fulano, cicrano, não tem nem o que comer, fulano perdeu o emprego, o filho de fulano aconteceu isso, com a filha de fulano aconteceu aquilo. Não adianta, porque o dia da adversidade chega para todo mundo, a não ser para quem não nasceu. Por isso que Jó preferiu que não tivesse nascido. Assim também Jeremias, por causa da adversidade. O grande profeta Elias fazia descer fogo do céu, mas a adversidade chegou para ele. Chegou para Daniel, Daniel foi jogado na cova dos leões. Chegou para Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram jogados dentro da fornalha. Chegou para o profeta Jeremias, jogaram ele dentro de uma cova, viu? Aonde tinha lama. Então a adversidade chega para todo mundo. Não é? Se fosse citar a adversidade aqui na vida, foi de todos os servos de Deus, até os mais fiéis servos de Deus, como José, não é? Que a Bíblia não aponta mentira de Abraão, embriaguez de Noé, assassinato de Moisés, adultério e assassinato de Davi, não é? Mas de José a Bíblia não aponta nenhum pecado, mas mesmo assim foi jogado numa cova, foi vendido pelos irmãos, foi acusado levianamente pela mulher de Potifar e foi jogado dentro da prisão. E de lá ele sai para reinar. Mas quantas adversidades não aconteceu na vida de José? Então, irmãos, todos nós passamos pelo dia da adversidade. Certamente que o coração de Noemi estava despedaçado, mas ela não se deixou levar pelos sentimentos de tristezas. Isso que é importante. Há pessoas que caem logo em depressão, outros querem tirar a sua vida, outros abandonam a fé, abandonam Jesus, não é? Mas Noemi não. Como é bom ouvir boas notícias, né? Quando eu falei no começo. A Bíblia diz que em meio a essa grande prova, Noemi ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ruth 1:6. Portador de boas novas, continue falando de Jesus. Cite um versículo, aproveite o teu Facebook, aproveite o teu Instagram, aproveite o teu TikTok, aproveite o teu YouTube, aproveite tuas redes sociais, teu Zap, mande um versículo, fale de Jesus, pregue o Evangelho, ore pelos enfermos, aproveite o teu tempo, ouça falar de coisas boas e fale também de coisas boas. Então ela se levanta para voltar a Belém. Porque quando nós ouvimos coisas boas, a gente se levanta. Até aquele que está caído, aquele que está triste, quando escuta coisas boas, ele se levanta. Naquele tempo, voltar a Belém importava em uma viagem cansativa. Quem sabe, pelo extremo estado de pobreza, iriam a pé, né? Iriam a pé. Uma distância de cerca de 120 quilômetros. Nada fácil, não é mesmo? Mas ela tira força da fraqueza, como diz sobre os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, e toma uma atitude que iria mudar completamente a sua história. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Terceiro item, sem manipulação emocional. As duas noras se levantam com ela. Começa a longa viagem de regresso a Belém. Vales e montanhas elas tinham diante delas. Então Noemi tem uma conversa franca com as duas noras. Ela diz: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Noemi reconhece que, de fato, aquelas duas noras tinham sido boas mulheres para os seus filhos,
boas donas de casa e também tinha sido boas noras. Vocês usaram de benevolência tanto com o marido, com os falecidos, como também comigo. Vamos ver aqui Ruth 1:9. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E, beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. Então veja que Noemi lança bênção sobre a vida das suas noras. Noemi não apela pelo seu deplorável estado de viúva pobre, mas pensa no futuro das duas jovens viúvas, que poderia ter ainda um melhor futuro, voltando à casa de seus pais e casando-se novamente. Então ela é consciente, ela podia fica comigo, eu sou uma pobre viúva, uma mulher velha, coitadinha de mim. Não, ela não apela para isso. Os melhores relacionamentos não são construídos com manipulação, mas com liberdade. Sim, com liberdade. Quantos feminicídios têm acontecido hoje em dia por maridos que querem fazer, muitas vezes, uma mulher ficar à força com ele, mesmo que seja com o chicote na mão, mesmo que seja com violência. Com isso, eu não estou aqui fazendo defesa de nenhuma separação de casal, mas eu estou falando do mal que tem acontecido, que inclusive ocorreu na nossa região esta semana, o famigerado chamado feminicídio. Então, irmãos, nós não podemos querer relacionamentos forçados, mas deve ser construído com amor, com carinho, com dignidade e, sobretudo, com liberdade. Hoje vemos muito isso, relacionamentos manipulados pela força e pelo dinheiro, pela posição ou pela comiseração, não é? Fica comigo, eu sou um coitadinho, sou uma coitadinha. Não, que o Senhor nos livre de tudo isso. O segundo ponto, a convicção amorosa de Ruth. Primeiro item, uma amizade provada e aprovada. Não são todas as amizades que resistem às provas. Não são todas as amizades que resistem às provas. Não. Eram duas noras, certamente que o tratamento de Noemi para com ambas, as noras, era igual. Tanto que as duas se levantaram para irem a Belém com a sogra. Porém, no segundo apelo de Noemi, quando ela disse voltem, na segunda vez, Orfa, mesmo chorando, beija Noemi, a sua sogra, e volta ao seu povo. Ruth 1:14. Então Noemi insiste com Ruth para que faça como Orfa e volte. Ela diz para ela, aqui 1:15, pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Então ela, mais uma vez, como se forçando Ruth a tomar a sua decisão. Entendemos com isso que Noemi não queria nenhuma atitude forçada por parte de Ruth, mas caso a acompanhasse, seria totalmente espontânea. Ruth revela uma profunda amizade para com a sua sogra e uma declaração de fé no Deus de Israel, quando ela diz isto que está aqui, no nosso texto áureo, quando ela diz assim, não me instes, quase como dizendo, não me obrigue a fazer isso não, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Quando você ama de verdade. Quando você é amigo de verdade, você não é amigo do cargo, você não é amigo do dinheiro, você não é amigo da boniteza,
você não é amigo da beleza, não é? Você não é amigo da roupa de grife, você é amigo da pessoa, do ser. O segundo item, amizade na adversidade. Em todo tempo, ama o amigo. Provérbio 17, 17. Em todo tempo, na riqueza, na pobreza, no cargo, sem cargo, no cume do monte, nos baixos vales da vida, em todo tempo, não é? Doente, com saúde, não é? Com saúde, novo, média idade, velhinho, não é? Velhinho, não importa como está. Se você tem verdadeira amizade, em todo tempo ama o amigo. Hoje temos amizades interesseiras, mas a amizade de Ruth e Noemi era verdadeira. O grau de companheirismo de Ruth para com a sua sogra é revelado em suas palavras. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E ela vai além. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ruth 1,17. Será que nestes dias de tanto individualismo, ainda existe relacionamentos assim? Qual é o grau dos teus relacionamentos e de tuas amizades? É uma pergunta, né? Que precisa ser refletida por cada um de nós. Terceiro item do segundo ponto, um amor prático. Vou começar esse item pelo final. Aquilo que o nosso comentarista terminou, eu vou começar. Vou começar dizendo, Ruth não apenas dizia amar, mas ela praticava o amor. 1 João capítulo 3, versículo 18. Vamos lá, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor só de boca para fora de nada adianta. Dizer que ama, que perdoa, que ajuda, muitos dizem, mas na hora da prática, poucos executam o amor verdadeiro. Ruth não dá lugar ao ócio, mas com extrema humildade, ela sai aos campos colher as espigas de cevada, deixada para trás para que os pobres e estrangeiros colhessem. Essa era a lei de Deus, que Deus deixou para Moisés, em Levítico 19, 9, 10, em Levítico 23, 22, em Deuteronômio 24, 19, quando colheres o teu campo, não colha aos lados, deixa uma parte para que o pobre e o estrangeiro possa colher. E Ruth, ela sai, ela levanta e fala com a sua sogra, e a sua sogra lhe orienta e ela vai, trabalhadeira, mulher trabalhadeira. A palavra de Deus ensina que os ricos devem repartir de seus bens aos pobres. Não deve somente ajuntar tesouro na terra, que o ladrão rouba, que a traça rói, que a ferrugem consome, mas ajuntar tesouro no céu. Em 1 Timóteo capítulo 6, 17 e 19, também Paulo ensina isso, que deve repartir, serem liberais. Tiago também, capítulo 5, de 1 a 6, ensina da mesma forma. Porém, também compete aos pobres trabalhar e não serem ociosos. Trabalhar para garantir o seu sustento. Assim como Ruth o fez, saindo. Ela não ficou de braço cruzado, deitado em casa, esperando Deus mandar do céu. Não, o tempo do maná já tinha passado, que caía do céu. Assim mesmo o povo tinha que ir catar o maná no campo. Não é? Ruth se levanta e vai trabalhar. Em Gênesis 3,19, diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E Paulo ensina em 2 Tessalonicenses 3, 19 a 13, que se alguém não trabalhar, é bom que nem coma. Então, Deus, ele não tem negócio com o preguiçoso.
Ruth se levanta e vai trabalhar. Então, Ruth deu exemplo de uma mulher trabalhadeira que, colhendo o que lhe era de direito, levava para a sua sogra. E tinha mais uma. Ela não pegava aquilo ali e saía para vender. Não, ela levava para a sua sogra. Ela tinha a sua sogra como uma conselheira, como uma líder. Não é? Ela não fazia do jeito que ela queria. Terceiro e último ponto da nossa lição. A convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. O teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. A fé de Ruth diz-lhe agora que o Deus de Noemi é o Deus dela também. E era exatamente debaixo de suas asas que ela queria estar abrigada. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Salmo 91:4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Foi debaixo dessas asas seguras do Todo-Poderoso que Ruth foi. Ela deixa o seu Deus, né? Seus deuses estranhos de sua parentela, e abraça ao Deus de Israel. E uma vida dirigida pela vontade do Senhor. Então nós vamos ver, meus queridos e amados irmãos, que Ruth, ela toma a decisão de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Certamente porque Noemi, todo o tempo que passou juntamente com as suas noras, ela soube dar exemplo de fé para as suas noras. E as suas noras então aprenderam. E Ruth agora diz: eu não quero mais saber dos deuses estranhos. Agora o teu Deus é o meu Deus. Isso é uma fé fervorosa. Ela se converte dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Segundo, uma fé que inspira. O exemplo de fé de Noemi levou Ruth a tomar aquela decisão de servir a Deus. O teu Deus é o meu Deus, disse ela. Agora, o Deus de Noemi não seria somente o Deus de Noemi. Quem sabe, antigamente ela dizia: Noemi, ora ao teu Deus. Noemi, pede ao teu Deus. Mas agora ela diz assim: não, agora o teu Deus é o meu Deus. Você lembra quando Eliseu bate a capa, né, de Elias no mar, no Rio Jordão, e grita: onde está o Deus de Elias? Porque ainda ele não tinha aquela convicção forte que o Deus não era só de Elias, o Deus era também o Deus de Eliseu, não é? O Deus de Eliseu. Então aqui Noemi, ela diz: o teu Deus não é só teu mais, agora ele é o meu Deus. Então nós devemos ter essa convicção que Deus é o nosso Deus. Ele é poderoso, né? O nosso Deus, ele é Deus de todos e é o Deus individual de cada um de nós. E terceiro e último item, sensibilidade sob liderança. Que as mulheres são mais sensíveis que os homens? Todos sabemos, não é? Todos sabemos. A sensibilidade feminina, não é? Alguém até diz que a mulher tem um sentido a mais que os homens. Que ela conhece, que ela pressente as coisas, não é? Veja que essa sensibilidade foi tão grande que as que ficaram aos pés da cruz de Cristo foram as mulheres. E as primeiras que foram ao sepulcro e levaram a notícia da ressurreição do Cristo redivivo. O importante é que essa sensibilidade seja dirigida por Deus e por uma liderança séria, para que seja usada de uma maneira que venha glorificar o nome de Deus. Veja como que o apóstolo Paulo, ele aconselha, né? Aqui em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 4 e versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro,
que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Romanos 16 é um capítulo onde existe ali o nome de muitas mulheres que ajudaram Paulo, inclusive Febe, a diaconisa da igreja, que muito ajudou Paulo, no seu ministério, e ali vamos encontrar Maria, vamos encontrar Júnia, vamos encontrar uma série de mulheres que cooperaram com Paulo no seu ministério. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 6, diz assim: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, não é? Então nós vemos aqui que Paulo está recomendando que deve-se ter uma liderança eficaz para se ensinar as mulheres. Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40, diz assim: ensinando, os dizia: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devora as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações, estes receberão mais graves condenações. A Bíblia de Estudo Pentecostal, sobre esse texto, devora a casa das viúvas, diz assim: alguns dos líderes religiosos judaicos tiravam proveito das viúvas ingênuas e solitárias, pediam e recebiam delas ofertas exorbitantes, explorando a boa vontade dessas viúvas que queriam ajudar a esses tais, que elas criam que serem homens de Deus. Por meio de logros e fraudes, persuadia as viúvas a ofertarem além das suas condições financeiras. Assim, esses líderes viviam no luxo, com essas ofertas fraudulosamente obtidas. Esse mesmo procedimento, diz aqui a Bíblia Pentecostal, tem se repetido no decurso da história da igreja até os dias de hoje. Cada período tem seus enganadores na arte da extorsão religiosa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos serem líderes que ensinem a verdadeira palavra de Deus e não esteja interessado apenas no dinheiro. As viúvas, a Bíblia diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Esta lição nos ensina muita coisa, tratando da família, não é isso? Mas nós vamos ficando por aqui. A conclusão da nossa lição diz: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Ruth capítulo 4, 13 a 17. Em um mundo tão narcisista, irmão, narcisista é coisa terrível. Isso é um pecado. Ser narcisista é pecado. Infelizmente, é um mal que acompanha muitas pessoas. E em um mundo tão narcisista, o narcisismo é aquele que só ama ele e ele e ele. O bonito é ele, o bom é ele, o queridão é ele, o que tem que ser servido é ele, o rei é ele, tudo está em torno dele. Eu creio que o narcisista nem a Deus ele adora. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nós doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. 1 Timóteo 5 e 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O segundo é nossa igreja local. Mas o nosso próximo precisa ser olhado com muito carinho
e com muito amor por todos nós. Pai querido e santo, eu te agradeço, Senhor, pela ministração dessa aula e que ela venha fazer muito efeito na vida de todos os meus queridos e amados irmãos. Em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.